De entrevista ao vivo aqui no Agronotícias e a gente vai falar do mercado de carne bovina e suína nesses 2 primeiros meses de 2021. Vamos conversar com o Alexandre Guil, que é analista da Epagri em Santa Catarina, para saber também como esse mercado deve se comportar de agora em diante, depois de um consumo menor nas festas de fim de ano e uma moderação do consumidor em janeiro e fevereiro. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pela entrevista, viu? Boa tarde a todos os telespectadores. Oi, Alexandre, boa tarde. Vamos começar falando do mercado de carne suína, que em dezembro, costuma ser muito mais demandado por conta das festas aí de fim de ano. Como é que o mercado se comportou nesse período de 2020? Conta pra gente. Bom, na verdade, como você comentou, normalmente em dezembro costuma ser um dos meses de maior demanda de carne suína, de carne bovina, e por consequência também é o período em que os preços atingem os patamares máximos. Só que em 2020 a gente teve uma situação diferenciada. A gente teve uma queda nos preços, os preços que vinham subindo ao longo de todo o ano, tiveram um pequeno recuo em dezembro, justamente pela demanda abaixo do esperado. Houve uma demanda abaixo do que normalmente se percebe, do que normalmente se verifica para esse período. Isso fez com que os preços recuassem. O consumidor acabou optando por outras carnes. Pois é, Alexandre, no início de fevereiro, o preço da carne suína aí no estado parece que teve uma queda, não é isso? E houve oscilação no preço da nutrição para os criadores, não é? Que cenário se desenha de agora em diante? Isso. No caso da carne suína, a gente teve, de fato, uma queda nos preços. Na verdade, também, desde dezembro, a gente vem verificando quedas. A carne suína, assim como a carne bovina, teve um ano muito bom ao longo de 2020. Só que em dezembro a gente começou a perceber algumas quedas no preço, tanto na demanda quanto no preço desse produto. Isso se deve a 2 fatores básicos. Uma é a queda na demanda, porque é uma carne que, comparado com outros, como é o caso da carne de frango, por exemplo, ela tem um custo um pouquinho maior. Então, o consumidor, como está descapitalizado, ele acabou migrando mais para a carne de frango. E a outra razão dessa queda de preços se deve a um recuo nas exportações observado no final do ano e início desse ano. Tanto por conta de uma redução sazonal, que já ocorre tradicionalmente, quanto também porque houve uma coincidência com o Ano Novo Chinês, que esse ano foi celebrado no início de fevereiro, então os importadores acabaram adiantando as importações e fez com que em dezembro e janeiro a gente tivesse uma queda, e isso fez com que o preço caísse no mercado interno. A perspectiva é que a gente tem uma retomada agora, tanto é que em fevereiro houve uma queda em relação a janeiro, mas ela é bem menos acentuada do que aconteceu de janeiro em relação a dezembro. Então, a perspectiva é de que agora, com a retomada das importações da China, o que deve acontecer provavelmente a partir de final de fevereiro, início de março, deve se intensificar novamente, esses preços eles se estabilizem. E que é uma condição, na verdade, que é uma necessidade para o produtor, já que, como você comentou, os custos de produção estão bastante elevados. Isso é uma das principais preocupações do setor para esse ano, são justamente os custos de produção. Agora, Alexandre, falando do mercado de carne vermelha, como é que ficou o mercado nesses 2 primeiros meses, tanto interno quanto externo? Bom, no caso da carne bovina, como eu comentei antes, houve uma queda no início em dezembro, por conta da menor demanda, e também teve um pequeno recuo nas exportações, que também já é uma situação sazonal. Mas agora, a partir de meados de janeiro e fevereiro, os preços começaram já a se recuperar, tanto o preço ao produtor quanto o preço de atacado. Então, a perspectiva é que os preços mantêm patamares semelhantes ao ano passado. Embora agora, em março, deve entrar mais bovinos prontos para abate no mercado, então isso faça com que a tendência é que esse preço se estabilize, diferente do que a gente vinha observando até final do ano passado, quando havia ainda aumento no preço ao produtor e ao consumidor. A tendência é que a partir de março haja uma estabilidade, mas em patamares bastante elevados.
O Alexandre, assim como no mercado de suíno, como é que ficaram os custos de produção da carne bovina e quais são as expectativas ou tendências a partir de agora, levando em conta também os custos de produção? Bom, embora no caso da carne bovina ela seja menos dependente de alguns insumos como o milho e a soja, que são o principal, no caso da carne suína, de frangos, são o principal insumo, são o principal componente das rações e, por consequência, é o principal fator do custo de produção. No caso da carne bovina, a gente não tem isso tão acentuado, mas ainda assim há alguma suplementação na bovinocultura que acaba impactando o preço. Então, houve também aumento de preços, houve também aumento de custos, aliás, só que esse aumento é variável de acordo com o modelo de produção de cada produtor, de cada sistema produtivo. Então, sistemas que dependem são mais à base de pasto tiveram menor impacto, e sistemas que são de confinamento tiveram maior impacto. No caso deste ano, a gente espera que, bom, o milho e a soja tendem a continuar com um patamar de preços elevados, isso vai continuar impactando no custo de produção e, por consequência, pressionando os produtores a segurarem o gado e venderem apenas em condições favoráveis. Assim como aconteceu em 2020, a perspectiva é que em 2021, mais uma vez, a gente tenha as exportações servindo como grande fator de equilíbrio dos preços no mercado interno, que vão garantir com que o preço do boi gordo permaneça em patamares elevados, a demanda das exportações, e com isso compense os custos de produção que também aumentaram ao longo dos últimos anos. Tá certo, Alexandre Guil, analista da Epagre de Santa Catarina, participando com a gente aqui, trazendo as tendências aí do mercado de carne bovina e suína, ao vivo com a gente aqui no Agronotícias. Alexandre, obrigada, viu, pela entrevista e muito sucesso para vocês aí da Epagre. Sucesso, Alexandre. Obrigado, uma boa tarde.